castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Deus nos abençoe e continue falando aos nossos corações. Antes de nós pregarmos a palavra do Senhor, nós temos também um momento muito importante no culto de hoje, que é a recepção, como membros de nossa igreja, da família do nosso irmão Vanderly Ribeiro de Souza. Então eu gostaria de, por gentileza, convidar que viessem aqui à frente o nosso irmão Vanderly, a nossa irmã Camila, que é a sua esposa, e os seus filhos Lucas Emanuel e Sofia Raquel. Podem ficar aqui ao lado. Os nossos irmãos Vanderly, Camila, Lucas e Sofia são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, então eles não precisam passar pelo processo de profissão de fé, porque já fizeram isso. Eles estão sendo recebidos por transferência, estão vindo da Igreja Presbiteriana do Buritis e recebidos agora pela nossa Igreja Presbiteriana do Vale do Jatobá. Então nós queremos orar com esses irmãos. Eu quero convidar o nosso irmão vice-presidente do Conselho, presbítero Renato, que possa vir aqui à frente, orar por esses irmãos e também depois cumprimentá-los, dando assim a destra da nossa igreja e do nosso conselho a esta família. Oremos. Deus amado, nós te louvamos porque o Senhor é este Deus grandioso, gracioso para conosco. E o Senhor, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, tem nos concedido irmãos para juntos continuarmos glorificando o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da família, que o Senhor, ó Pai, concede aqui à tua igreja, que os irmãos, ó Deus, continuem sendo bênçãos, que os irmãos continuem sendo usados pelo Senhor, ó Deus, para glorificar o teu santo nome, ó Pai. E que a igreja também, ó Deus, possa recebê-los, amá-los e estarmos, ó Deus, em comunhão com os nossos novos irmãos e reconhecendo que juntos, pela tua graça e a tua misericórdia, somos uma família regenerada, transformada, uma família que tem, ó Deus, Jesus Cristo como único cabeça, aquele, ó Deus, que nos fortalece, Pai, que guia, ó Deus, as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que fortaleça a vida dos nossos irmãos. Os guie, ó Pai, também nessa nova caminhada, em suas adaptações. Continue, ó Deus, fortalecendo os seus corações e que continuem, ó Deus, perseverantes na tua palavra. Nós agradecemos, oramos, em nome de Jesus Cristo que fazemos. Amém. Nós estamos recebendo, além de irmãos em Cristo, uma família de músicos. Nosso irmão Vanderly é contrabaixista, não é isso? Bateria também, acho que violão. A Camila também toca flauta, saxofone, não é? Violão. Então temos uma família de músicos que certamente estão dispostos também a contribuir com o trabalho, não é, aqui em nossa igreja. Meus irmãos, nós vamos então abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, para que possamos dar a devida sequência às exposições que temos feito nesta carta. Peço aos irmãos que abram no capítulo 2, nós vamos ler do verso 5 até o verso 10.
Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 10. Embora nós vamos tratar nesta noite apenas de uma parte desta sessão, mas nós vamos ler o trecho todo para que possamos também já memorizar em nossos corações este trecho. Até o versículo 11, na verdade. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem suas Bíblias. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, escreveu assim aos nossos irmãos de Filipos e a todos nós crentes em todos os tempos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações, meus irmãos. Nós vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez e orarmos ao Senhor, pedindo a Ele a iluminação sobre a exposição e também que a palavra seja devidamente guardada em nossos corações. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que já fizemos aqui ao longo deste culto, que é certamente oferecido ao Senhor com gratidão em nossos corações, mediante Teu Filho Jesus. E agora, Senhor, pedimos-Te que Tu fales conosco por meio da Tua santa palavra. Esta palavra que é poderosa para discernir os propósitos do nosso coração, para nos instruir, para nos educar, para nos corrigir, para nos fortalecer, tornando-nos assim maduros diante do Senhor e diante também dos nossos irmãos, diante do mundo, para que possamos testemunhar, ó Deus, com veracidade e compromisso, o Evangelho do Senhor para todos quantos nós pudermos, ó Deus, expandir o reino do Senhor, para todos quantos nós pudermos testemunhar a respeito da cruz de Cristo, Teu Filho, que veio para nos salvar dos nossos pecados. Por isso, ó Deus, fale aos nossos corações nesta noite, ensinando-nos este princípio que o Senhor agora, por meio do apóstolo Paulo, está trazendo aos nossos corações, a fim de que possamos nos restaurar e possamos nos corrigir, nos edificar, possamos, ó Deus, viver dignamente o Evangelho que o Senhor nos propõe para viver. Fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com todos nós, ó Deus, pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez perguntado a Lutero para Agostinho, qual era de fato o caminho para a verdade, Agostinho falou que precisávamos de 3 coisas. A primeira delas, humildade. A segunda, humildade. E a terceira, humildade. Agostinho, obviamente, quis refletir ali o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo acerca da necessidade de nós nos colocarmos como pessoas carentes, submissas e completamente entregues à soberania do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo também revela na sua palavra a importância da verdadeira humildade. E, na verdade, a Bíblia nos diz que a humildade é a grandeza de todo cristão. Se quisermos ser grandes, precisamos ser humildes. Se quisermos ser os servos mais bem colocados diante do Senhor, precisamos ser aqueles que servem, precisamos ser aqueles mais humildes. Também um pregador evangelista muito conhecido, chamado Dwight Moody, certa vez disse que o princípio da grandeza é ser pequeno. O acréscimo da grandeza é ser um pouco menos. E a perfeição da grandeza é ser nada. De modo que
quanto mais nós nos tornamos menores no reino de Deus, maiores nós estamos na presença do Senhor. Os irmãos se lembram daquela conversa em que uma mãe chegou próximo a Jesus e disse: olha, eu quero que o meu filho se assente ali logo à sua direita. E Jesus ensinou que aqueles que de fato queriam ser grandes, deveriam antes ser servos, ser pequenos. A verdadeira grandeza, então, se mostra exatamente na nossa humildade, no nosso esvaziamento. E nós estamos diante de um dos textos mais complexos e mais preciosos da Escritura, que tratam acerca da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós estamos aqui diante de duas doutrinas muito poderosas, que são doutrinas refletidas tanto nas nossas teologias, quanto também nos nossos símbolos de fé. A primeira delas é a doutrina da humilhação de Cristo, e a segunda delas é a doutrina da exaltação de Cristo. E o texto que nós acabamos de ler, que vai de 5 a 11, trata exatamente destas duas doutrinas. Do versículo 5 até o versículo 8, trata da primeira doutrina, que é da humilhação de Cristo. E do versículo 9 até o versículo 11, trata da exaltação de Cristo. No primeiro momento, Cristo se humilha. Ele, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele não ocupa o lugar de Deus, não toma o lugar de Deus por usurpação, mas ele se esvazia. Na expressão teológica, o kenosis, ou esvaziamento de Deus. Ele assume a forma de servo, se torna semelhante aos homens, e este é um dos processos de humilhação. O nosso catecismo, inclusive, diz que só o fato de um Deus se tornar homem já é, por si só, um processo de humilhação. Cristo se humilha, tornando-se um de nós, para dessa forma, como o texto está dizendo, ele seja reconhecido em figura humana, seja reconhecido como homem, ele se humilha a si mesmo, ele se entrega voluntariamente, a tal ponto de se tornar obediente a Cristo, obediente ao Pai, e morre na cruz por nós. Portanto, Paulo aqui, ele descreve um dos processos mais dolorosos, mas ao mesmo tempo mais importantes de nossa teologia. Muitos estudiosos, eles reconhecem esse trecho de 5 a 11 como um dos principais hinos cristológicos da igreja primitiva. Muito provavelmente era um hino mesmo, um cântico, um louvor, que era entoado nas famílias que se reuniam. Claro que naquele tempo as igrejas eram perseguidas, então alguns desses irmãos cantavam ali, às vezes solfejavam, como nós já mencionamos no outro momento. Eles cantavam, solfejavam, eles declamavam, eles falavam esta poesia, este canto, este hino, como uma forma de reconhecer exatamente esta doutrina da humilhação do Senhor. Aqui nós estamos diante de uma poesia teológica. É, na verdade, uma adoração transformada em doutrina, o que nos mostra, inclusive, o quão importante é nós cantarmos louvores ao Senhor que sejam genuinamente bíblicos, o que mostra a importância de a igreja, quando em adoração, quando reunida coletivamente, aprenda a expressar, tanto pela fala, pela poesia, pela arte propriamente, como pelo canto, tudo aquilo que reflete o ser de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Paulo introduz este hino aqui, esta poesia, não apenas para emocionar corações, mas para corrigir corações. A igreja de Filipos, meus irmãos, era uma igreja vibrante, fiel, generosa, como nós já vimos, inclusive, em outros lugares. Mas era também uma igreja humana. E onde há seres humanos que são tomados pelo pecado, há também tensões, disputas veladas. Existem pessoas que desejam ocupar certos lugares, certas posições. Os irmãos se lembram que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, falou a respeito disso. Ele disse: olha, eu sei que há algumas pessoas que querem pregar o evangelho e elas fazem isso por pretexto, porque elas querem, na verdade, me atingir, mas não se preocupem com isto, o evangelho está sendo pregado. Então, havia, ainda assim, mesmo sendo uma igreja muito boa,
do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da sua vibração, da sua fidelidade a Deus, havia, sim, algumas tensões ali internas que demonstravam, na verdade, que toda a igreja tem os seus problemas relacionados ao pecado. E, neste caso, Paulo está ilustrando de uma maneira poderosa, poética, doutrinária, de uma maneira, inclusive, em forma de adoração cantada, declamada, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se tornou servo, e nesta sua humilhação, ele então serviu a igreja do Senhor, foi obediente ao Pai em todas as coisas, morrendo na cruz em favor do seu povo. Paulo, então, acabara de exortar aqui a humildade e a unidade, nos versículos de 1 a 4, que nós já tratamos. Paulo diz, olha, eu sei que há entre vocês exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito. Eu sei que há em vocês entranhados afetos e misericórdias, então completem a minha alegria, tornem a minha alegria ainda mais efusiva, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não fazendo nada por partidarismos ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um de vocês em vista o que é propriamente seu, senão também aquilo que é dos outros. Então, Paulo acabara de exortar a igreja de Filipos acerca da humildade e da unidade cristãs. Agora, para ainda dar maior peso à sua exortação, ele apresenta o exemplo supremo, Cristo Jesus, o Senhor. Naquele contexto, meus irmãos, romano, honra e status eram símbolos máximos de virtude. Servir era algo degradante. Nesse mundo que valorizava o poder, a posição, o status, a honra, por causa do posicionamento social, Paulo aqui está proclamando o paradoxo do Evangelho. Ele está dizendo exatamente o oposto. O que ele está afirmando é o verdadeiro Deus, aquele que é o Rei Supremo. Ele revelou a sua glória, tornando-se servo. Repare que este é o grande paradoxo. Mesmo sendo Deus, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Um comentarista bíblico, William Hendrickson, tratando deste texto, ele resume da seguinte maneira, ele diz, Cristo não deixou de ser Deus ao se fazer homem. Ele deixou de ser tratado como Deus para nos tratar com graça. Cristo não deixou de ser Deus ao se fazer homem. Ele deixou de ser tratado como Deus para nos tratar com graça. E, de fato, este é o coração do Evangelho. A descida voluntária do Filho de Deus para salvar e moldar um povo que reflita a sua mente. Nós temos a mente de Cristo, disse Paulo no outro lugar. E é também um modelo para todos os que servem no ministério. Ministério aqui no sentido amplo, de todos aqueles que estão envolvidos na igreja e que promovem o verdadeiro evangelho. Nós somos chamados na contramão da grandeza humana. Nós somos chamados segundo o padrão de Cristo, que se esvaziou de sua própria grandeza, para que nós pudéssemos ser atingidos por esta graça maravilhosa. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para 3 aspectos aqui neste texto. O primeiro deles é que a mente de Cristo ela é de fato o modelo para a igreja. Repare que no versículo 5, Paulo começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo começa aqui, meus amados irmãos, com uma convocação. Qual é? A igreja deve pensar como Cristo pensa. O grego aqui que aparece, a palavra phronein, significa mais do que sentir, mas implica uma disposição interior. Seria uma forma de ver a vida, que nós às vezes chamamos de visão de mundo.
A vida cristã, portanto, é moldada pela mente de Cristo. Um modo de pensar centrado na graça do Evangelho e não no ego humano. A humildade não é uma coisa natural, não é produzida por nós mesmos. Mas a Bíblia diz que a humildade é fruto do novo nascimento. É o Espírito Santo que nos ensina a negar o eu e a servir aos outros. O pastor David Martyn Lloyd-Jones afirma sobre isso o seguinte: a raiz de todo o pecado é a exaltação do eu, e a raiz de toda virtude cristã é a negação do eu. A raiz de todo o pecado é a exaltação do eu, mas a raiz de toda virtude cristã é a negação do eu. Na igreja, o orgulho sempre foi tratado como fermento. Aliás, a expressão fermento dos fariseus, que aparece no Novo Testamento, nos textos do Evangelho, se refere exatamente a este orgulho. E Jesus Cristo disse: vocês não devem ser contaminados com o fermento dos fariseus, que era a autossuficiência, que era o desejo de buscar a sua própria glória. Mas a vida cristã, uma nova vida redimida em Cristo, faz com que nós sejamos servos uns dos outros. Deus preferiu servir a ser servido. A mente de Cristo, portanto, queridos irmãos, é uma espécie de antídoto para a disputa por reconhecimento no corpo de Cristo. Um cristão maduro, ele não mede o seu valor por aquilo que ele conquista, mas ele mede o seu valor pelo tanto que ele serve. Quanto mais ele se dispõe a servir, maior é o seu valor no corpo de Cristo. Ser cristão é permitir que a cruz molde o modo como nós pensamos, falamos e tratamos uns aos outros. Nós estamos, irmãos, prestes a elegermos presbíteros e diáconos. A palavra de Deus diz que o presbítero é chamado para refletir o caráter do supremo pastor. Pedro diz isso lá na sua primeira carta, capítulo 5, versos 2 a 4. A liderança de um presbítero, portanto, ela não deve ser uma liderança autoritária, mas uma liderança pastoral. Ela não deve ser imposta, mas sacrificial. Um presbítero que pensa como Cristo, ele não busca aplausos, mas ele busca o bem do rebanho de Cristo. Ele lidera lavando os pés, guiando com mansidão, consolando aqueles que sofrem e corrigindo com lágrimas aqueles que porventura se afastam da palavra do Senhor. Os diáconos, da mesma forma, são chamados como servos da igreja. E é talvez o reflexo mais direto de Cristo, que, entre aspas, tomou a forma de servo. Cada ato diaconal de cuidado, cada gesto silencioso de serviço praticado por um diácono é um eco do Evangelho de Cristo. O diácono que pensa como Cristo, portanto, serve sem vaidade, sem aplausos, sabendo que o Senhor é quem vê o que os homens muitas vezes ignoram. Portanto, Cristo deve de fato moldar as nossas mentes, e a humildade de Jesus Cristo deve ser a base do nosso serviço. Em segundo lugar, é muito importante destacar que este esvaziamento de Cristo foi uma decisão voluntária. Os versículos 6 e 7 nos mostram isso, quando dizem: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Aqui nós temos uma expressão reflexiva. O esvaziamento de Cristo não foi produzido por algo externo a ele, mas ele próprio, a si mesmo, se esvaziou. O esvaziamento foi, portanto, algo voluntário, e assumir a forma de servo foi uma atitude voluntária de Cristo, tornando-se assim semelhante aos homens. Paulo, então, nos conduz agora ao mistério daquilo que a teologia chama de kenosis, que é exatamente o esvaziamento de Cristo. O esvaziamento de Cristo, ou subsistindo em forma de Deus, que é morphê teu em grego, significa que ele possuía toda a essência divina. Ele é Deus,
Nós lemos em João, no capítulo 1, o Verbo estava com Deus, desde o princípio, o Verbo é Deus. Nada foi criado sem Ele, Ele fez todas as coisas. Cristo é, portanto, plenamente Deus, essencialmente Deus, igual em poder e igual em glória ao Pai. Ainda assim, o texto nos diz que Ele não se agarrou a isso como um direito a ser defendido. A ideia, irmãos, é que Ele renunciou ao uso independente de sua própria glória, para que assim Ele pudesse glorificar o Pai. Cristo, ao vir ao mundo, Ele não atraiu glória para si, mas Ele direcionou toda a glória ao Pai. Diz no capítulo 17 de João, naquela oração maravilhosa sacerdotal que Ele faz em favor do seu povo, Ele diz isso, Ele disse, eu te glorifiquei na terra. E o que significa glorificar ao Pai na terra? Significa deixar a sua própria glória, deixar de atrair para si a sua própria glória, para lançar a glória em Deus, o Pai. Quando alguém chegou próximo a Jesus dizendo, tu és bom, mestre, ele disse, opa, bom só um, que é o Pai, que é Deus. Não que Jesus não fosse bom, é óbvio que Jesus é bom, Ele é Deus. Mas é exatamente o que Paulo está dizendo, Ele não atraiu para si o direito a ser defendido, Ele não quis usar a sua glória de modo independente. Na tentação, quando Satanás chegou, se aproximou dele e disse, olha, você tem poder pleno, se você ordenar que os teus anjos te aparem, eles vão fazer isto. É óbvio que Jesus sabia que isto era possível mesmo. É óbvio que se Jesus desse ordem a qualquer dos anjos, eles o aparariam. É óbvio que Jesus poderia transformar pedras em pães. Mas Jesus não estava ali, primeiramente, para defender a sua própria glória. Jesus não estava ali para atender aos requerimentos de Satanás. Jesus estava ali para defender a glória do Pai. Ele sabia disso. Então, muito embora ele pudesse realizar todos estes poderes, ele abriu mão de realizar estes poderes para que a vontade do Pai fosse cumprida em sua vida. Então, não é que Cristo tenha abandonado a sua natureza divina, ele permanece Deus todo o tempo, mas ele não quis usar independentemente a sua glória, atraindo para si a adoração, mas ele sempre direcionava a sua adoração a Deus. Ele se esvaziou, então, não deixando de ser quem era, mas abrindo mão de ser tratado como tal. O Filho eterno de Deus escolhe, irmãos, viver em independência do Pai. O modo desse esvaziamento, diz o texto de Paulo, foi assumindo a forma de servo, que é morfé doulo, em grego. A palavra doulos, ou doulos, que é servo, e morfé, que é a palavra forma, de onde vem morfologia, etc. O contraste aqui é intencional de Paulo. Aquele que era em forma de Deus, morfeteu, agora se torna forma de servo, morfé doulo. O Criador agora, ele toma o avental da criação. O Senhor da glória nasce entre os homens simples, vive como um trabalhador comum, serve como um escravo e morre, meus amados irmãos, como um criminoso. Cristo morre como um criminoso. Cristo morre como um pária. Cristo morre como alguém abandonado. Mais uma vez, citando William Hendrickson, comentando este trecho, ele diz, Cristo não trocou a glória do céu pela vergonha da terra. Ele acrescentou a vergonha da terra à sua glória eterna, para que nós fôssemos exaltados juntamente com Ele. Cristo, portanto, se suja com o pecado humano, não tendo Ele pecado, mas Ele pisa naquele lugar que é contaminado pelo pecado. Ele acrescenta, portanto, a vergonha do pecado à sua própria glória.
Nós percebemos, portanto, irmãos, que o Evangelho não apenas nos salva, mas ele redefine o que significa grandeza. Aqui, Paulo está nos ensinando que em um mundo que valoriza muito a visibilidade, Cristo está nos dizendo que o valor do anonimato fiel é muito importante na igreja cristã. Muitas vezes nós valorizamos aqueles que têm os seus nomes citados, mencionados, registrados. Muitas vezes nós gostamos de aplaudir aqueles que muitas vezes fizeram grandes obras entre nós. Mas o que Paulo quer mostrar é que o anonimato, aquelas pessoas que talvez nunca aparecem, aquelas pessoas que talvez nunca são mencionadas, mas elas são importantíssimas porque elas servem uns aos outros com amor, com generosidade, com fidelidade, como o próprio Cristo fez. O crente é chamado, portanto, a viver não para ser louvado, admirado, mas para refletir o caráter do seu Salvador. Mais uma vez eu quero fazer também aplicação aos presbíteros e diáconos, uma vez que nós estamos passando por este processo de eleição. O presbítero é um líder que se esvazia. O presbítero deve renunciar ao direito de ter razão, sua própria razão, para preservar a paz dentro da igreja, para colocar as ovelhas antes de si, suportar críticas com paciência, como Cristo fez. O seu ministério, portanto, não é uma escada de status, de crescimento pessoal, mas é um altar de sacrifício ao Senhor. O Cristo que se fez servo deve ser um modelo para todos nós presbíteros, para todos nós que pastoreamos a igreja. A autoridade espiritual que nós temos não se sustenta em nós mesmos, mas ela é sustentada na cruz de Cristo Jesus, na humildade que Cristo mesmo praticou, sendo Deus, mas não tendo como usurpação ser igual a Deus. Os diáconos, da mesma maneira, servem com as mãos de Cristo. Cada visita diaconal, cada auxílio que é ofertado a algum irmão, cada oferta administrada dentro da igreja, é a expressão do Deus que se inclinou. O diácono fiel, portanto, ele vive esse esvaziamento diário. Ele renuncia o seu próprio tempo, seu conforto, sua glória, para cuidar dos outros, para se preocupar com os irmãos. Assim como Cristo lavou os pés dos seus discípulos, a função diaconal também é servir com o mesmo amor, silencioso muitas vezes, mas constante. Conta-se que o rei Henrique IV da França disfarçou-se certa vez de servo para entender o sofrimento do seu povo, do povo francês. E muito interessantemente, ele, disfarçado ali de servo, percebeu os grandes problemas, os grandes sofrimentos, as grandes agruras que o povo passava, e ele, enquanto estava ali no seu palácio, tendo todas as glórias, percebeu que enquanto ele era ovacionado, ele era tratado como um Deus, o seu povo sofria ali a miséria. Cristo fez infinitamente mais do que Henrique IV. Ele não apenas, entre aspas, disfarçou-se de servo, mas ele se tornou servo de verdade. Ele entrou na chamada casa dos pobres. Ele tocou em leprosos. Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o verso 8 diz que além de Jesus ter se esvaziado, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a nós, ele também se humilhou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Aqui Paulo chega ao ponto mais profundo da humilhação de Cristo, que é a cruz. A cruz é o momento de maior humilhação na vida de Jesus Cristo. Aqui, agora, Jesus, plenamente homem, vivendo em perfeita obediência ao Pai, não foi compelido, mas voluntariamente, ele se humilha a si próprio, e cada passo de Cristo, do nascimento humilde até a morte vergonhosa na cruz, foi uma decisão de amor pelo seu povo. A obediência de Cristo, irmãos, ela não foi uma obediência teórica.
mas foi uma obediência sangrenta. Cristo literalmente expeliu sangue pelos seus poros, pelo sofrimento, pela angústia pela qual ele passaria, mas ele obedeceu até ao fim. Não apenas suportando a morte, aliás, uma morte injusta, mas uma morte de cruz, que era o castigo mais humilhante e doloroso da antiguidade. Eu não vou aqui descrever os principais aspectos que envolvem uma morte de cruz, mas os irmãos depois podem fazer uma pesquisa a respeito disso e vocês perceberão o porquê a morte de cruz era de fato uma das mortes mais terríveis e agonizantes do Império Romano. Aqueles que eram levados à cruz, eles tinham sofrimentos extremos, sofrimentos de dor, sofrimentos de dilaceração do seu corpo, porque muitas vezes o corpo pesava na cruz e o corpo ia cedendo, os órgãos iam cedendo na cruz, asfixia por causa exatamente da pressão que os pulmões exerciam, o peso do corpo sobre os pulmões. Muitas vezes o indivíduo ficava inconsciente, mas demorava a morrer. Alguns dizem, inclusive, que a morte de Cristo foi rápida, porque foi pela misericórdia do Pai que ele foi poupado de um sofrimento ainda maior, porque de fato o que importava não era o sofrimento, o tempo que ele sofreria na cruz, mas a sua morte na cruz. Mas era uma morte terrível. E Cristo foi ali neste castigo humilhante, tanto do ponto de vista público, da exposição pública injusta, humilhante, quanto também da dor no seu próprio corpo. E é um paradoxo, irmãos, inimaginável pensar que aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder, como diz Hebreus 1:3, ele agora é pendurado entre ladrões. O Deus que sustenta o universo, o Deus pelo qual o universo foi criado, ele agora está pendurado na cruz entre criminosos. Imaginar que o Santo dos Santos, ele foi tratado na cruz como o maldito dos homens. Imaginar que aquele que é o Senhor de toda a glória, agora está sendo exposto publicamente a uma vergonha inimaginável. Mas, meus irmãos, foi exatamente ali naquela cruz que a verdadeira glória de Deus brilhou para todo o mundo. Mais uma vez eu cito o pastor inglês David Martyn Lloyd-Jones, e ele afirma: nunca Deus foi tão divino quanto quando se fez homem e morreu. Nunca Deus foi tão divino quanto quando se fez homem e morreu. O que Lloyd-Jones quis dizer com esta frase impactante é que a obediência de Cristo ao se fazer homem voluntariamente e ir à cruz para morrer pelo seu povo é o que mediu toda a sua espiritualidade e toda a sua obediência ao Pai. A cruz revela que a grandeza de alguém não está em ordenar, em mandar, mas em obedecer. Não em ser servido, mas servir. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E o serviço de Cristo foi exatamente morrer por aquelas pessoas que o Pai lhe havia dado. A cruz de Cristo, portanto, amados irmãos, nos ensina a obedecer, mesmo quando está doendo. O caminho da obediência sempre é um caminho de renúncias, de humilhação, de um serviço silencioso. Mas o fim da obediência é a glória. Todo crente é chamado para obedecer como Cristo obedeceu, com amor, não por conveniência. Mais uma vez eu quero aplicar aos queridos irmãos presbíteros e diáconos e aqueles que pretendem, que almejam este ofício, ou estes ofícios. O presbítero, ele é também chamado a obedecer a Cristo acima de qualquer interesse pessoal. Cristo não revelou no seu ministério nenhum interesse pessoal. Ele só pensava na glória do Pai e na verdade de sua palavra.
Ele, portanto, este presbítero que é fiel a Cristo e que tem a mente de Cristo e que deseja ser obediente a Cristo, ele deve defender a verdade da palavra de Deus com coragem. Ele deve servir o rebanho de Cristo com ternura. A sua autoridade não é institucional, ela é espiritual. A autoridade não flui do cargo que ele ocupa, mas da cruz. Os presbíteros fiéis, portanto, não apenas ensinam a obediência, mas eles vivem a obediência diante do rebanho, a obediência à palavra. Os presbíteros fiéis se inclinam para ouvir a palavra de Deus, para aconselhar, chorar com as ovelhas e manifestar o Cristo que se humilhou para a glória do Pai. Os diáconos, da mesma forma, são chamados para obediência prática. Cada ato de serviço diaconal é, de certa forma, uma pequena cruz. É cada cruz que cada irmão está carregando ali diariamente. A morte diária do eu, do ego, o abrir mão, as renúncias, suportar críticas, servir sem ser notado muitas vezes, é o caminho do discípulo e é o caminho do discipulado. Quando um diácono, portanto, irmão, serve a igreja com alegria, com amor, mesmo em tarefas que são invisíveis, ele está pregando silenciosamente o evangelho da cruz de Cristo. Certa vez, irmãos, perguntaram a Hudson Taylor o segredo do seu ministério frutífero. Hudson Taylor respondeu assim: Deus procurou um homem pequeno o suficiente para caber na sua própria mão e me achou. Cristo se fez pequeno para redimir o mundo. E cada membro da igreja, cada líder da igreja, deve aprender a ser pequeno o suficiente para que Deus possa usá-lo. Nós devemos desejar ser pequenos para cabermos nas mãos de Deus, a fim de que sejamos sustentados por Ele, que sejamos guiados por Ele, que o tenhamos como o nosso fundamento, como Cristo fez em relação ao Pai. Portanto, a glória passa pela cruz, o trono passa pela cruz. Filipenses 2, de 5 a 8, portanto, descreve a jornada descendente do Filho de Deus. Da glória, ele desce à humanidade. Da humanidade, ele desce à servidão. E da servidão, ele desce à cruz. Cristo sai da glória para a cruz. Mas repare que cada degrau desta descida é um ato de amor redentor e de entrega voluntária pelo seu povo. Cristo desceu ao ponto mais baixo, meus irmãos, para erguer pecadores ao ponto mais alto. E o chamado da igreja é seguir este mesmo caminho, humilhar-se para servir, servir para amar e amar para glorificar a Deus. Presbíteros e diáconos, este é o retrato do ministério cristão. O presbiterato e o diaconato não é um trono de honra, mas um altar de entrega ao Senhor. O Senhor da glória vestiu a roupa de servo, chamou seus ministros para fazerem o mesmo. Então, amados irmãos, que cada um de nós tenha em si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E é assim que o reino de Cristo avança. Quando os líderes se curvam diante da palavra de Cristo, quando a igreja se levanta diante da palavra de Cristo, quando os servos obedecem à palavra de Cristo, Cristo é exaltado em nós. Que a igreja do Vale do Jatobá seja uma igreja humilde, serva e uma igreja disposta a carregar a sua cruz, dada pelo próprio Pai, para a glória do Pai,
para louvor do Evangelho, para que vivamos, meus irmãos, como o próprio Paulo abre o capítulo 2, vivamos de modo digno do Evangelho do Senhor. Que Ele, então, nos abençoe e nos instrua. Amém.